Oi, Oh, deu foi certo? rapidinho. Salvei já a primeira parte, depois a gente vai escrever tudo lá direitinho. Sim. Ai, ai, que E gostoso. aí a gente vai continuar. A gente parou na parte da angústia da fralda, né, Tayana? É. Porque realmente eu já trabalhei em escolas particulares, inclusive como professora, né, no início. E assim, de educação infantil, que eu sou apaixonada por educação infantil. Aliás, eu sou apaixonada por crianças de uma maneira Sim. geral. E assim, como os pais do início do ano, na faixa de 3 aninhos de maternal e tudo, como eles choravam comigo, porque do início ao fim do ano a gente tirava a fralda da criança literalmente, né? Mas não, porque minha filha faz xixi na cama ainda, tem que dormir de fralda e tudo. Era uma angústia muito grande para aqueles pais. Eu conversava, né? Olha, fulano, eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, né? Ou pai, mãe, enfim. E eu falava, olha, tá tudo certo, tá no tempo dela, né? Às vezes um vai mais na frente do que o Sim, outro, e tá tudo bem e tudo. Vamos respeitar o tempo dela e tudo. sim, Mas a gente sempre faz um trabalho ali por trás, né? faz. Para tirar realmente essa fralda, a gente como profissional da educação, né? Nós, eu, no caso, era professora regente de sala de aula. Sim. Oi, Nelci, entrou a Nelci. A Nelci, ela trabalhou com a gente lá em casa quando a Ana Clara era pequenininha. Ela conheceu a Ana Clara pequenininha, lá no Paraná. Prazer, Nelci, muito bem-vinda. A Tayana está contando a história da Ana Clara aqui. A gente está na parte da fralda aqui, né? Quando Sim, ela já encontrou uma clínica bacana, que fez um diagnóstico preciso, e ela começou a entender o que estava acontecendo com a filhota, e né? que a gente entendeu que, assim, que hoje eu sou psicóloga, já vou contar, mas nós da psicologia comportamental, assinalar o comportamento, a gente entende que para um comportamento acontecer, ele precisa ser reforçado. E eu não me refiro a reforço premiação. Pode ser intrínseco, pode ser o prazer. Ah, eu faço trabalho voluntário, por que eu continuo fazendo? Porque aquilo me dá prazer. Mas eu tenho que ter um reforço, seja ele é, social, seja ele primário, enfim, tem várias coisas. Mas eu percebia que a Ana Clara, ela não fazia xixi no vaso, porque primeiro que ela não, para ela fazer lá ou fazer no chão, na fralda, tá tudo igual, ela não via vantagem. Então, nós, na terapia comportamental, começamos a fazer um reforço social muito legal, levar ela, parabenizar, e também entramos com o que a gente chama de reforço primário, que é aquilo que é bem primário, que eu dava um amendoim, que ela adorava amendoim. Porque ela começava a parear assim, opa, então se eu fizer xixi nesse lugar aqui, Eu vou eu ganhar um amendoim. ganho amendoim. Olha que delícia. Então agora eu vou começar a segurar o xixi para quando me trouxerem aqui fazer. E foi assim que rapidamente ela começou a fazer xixi no vaso. E assim, dali uma semana, mais uma semana, a gente tirou o amendoim, porque aí ela já internaliza aquilo. E ela continuou fazendo porque ela já viu, já aprendeu aquilo. Então não precisava mais do amendoim. Era uma festa. Isso, Ana Clara! Ela adorava um chacoalhão assim nos ombros. Isso, muito bem! E foi. E eu falei, gente, o que é isso? Como que alguém. Não me ensinaram isso antes? Como é que é? Quem que estuda E ela isso? já tinha quantos anos, Tayana? E ela já tinha 7 anos. quantos anos? 7. E o seu filhote já tinha Tinha. nascido? Sim, ele Ele estava nasceu com. quando ela tinha quantos anos? Eles têm uma diferença de 3 anos e pouco. Tinha uma diferença. Então, assim, Então, ela eles. com 3 anos e pouco, você teve o seu filho. Isso. E ele E como nasceu com foi? 2 meses. Só para gente saber, como foi? Você falou assim, quando você teve ele, você fala, você ficou angustiada de vir com alguma. Ou Não, não? Você ficou não. tranquila, teve uma gravidez tranquila. Tranquila. É assim, porque eu sabia que a síndrome de Down, ela é um acidente, se chama assim, um acidente genético. Ela não tem, não é em Apesar alguns. de não ser doença e não ser Não, genética, né? é porque assim, na hora da divisão celular, um cromossomo que tinha que ir para esse lado fica aqui e acaba acontecendo a trissomia. Tem 3 tipos de trissomia.
mas o mais comum é isso. Tá lá, vem o cromossomo do homem, do espermatozoide, vem o óvulo, e na Eram hora para ser dois cromossomos, gente, dois é assim, cromossomos. eram Vem para um da ser mãe, dois, né? E sim. aí, na verdade, vem um a mais, Não, né? E aí ele não é vem, culpa se nem do juntam. marido, nem do pai, nem da mãe. Simplesmente acontece isso na divisão celular e tá tudo bem, né? Na hora que as células começam a É um se acaso, dividir, né? É um acaso. exatamente, é um acaso. E pode acontecer com qualquer um, então eu não tinha medo. Eu sabia que não havia, mas assim, eu não tinha, porque assim, eu já estava tão apaixonada que se viesse, falo com a maior sinceridade, se viesse, estava tudo bem. Já sei tudo agora também, né? Já Tudo, já passei sei, por tudo, já sei tudo, pode vir. já entendi esse caminho. E aí, a Ana Clara começou a fazer terapia em aba, que a gente fala, que essa terapia que olha para a criança. Lembra que eu falei que quando ela foi nos psicólogos, elas olharam para ela como ela era? Então, assim, Ela pôde deitar no chão, fazer o que ela queria, e você se tudo. sentiu assim, a Flor, minha E filha agora está perfeita. o que eu senti? Que ali elas já estavam observando, porque elas queriam conhecer a Ana Clara. Porque elas queriam conhecer quem é ela, para a gente saber da onde a gente precisa começar a ensinar. Porque, assim, na análise do comportamento, a gente tem alguns princípios que, para os comportamentos ocorrerem, comportamentos que eu digo de andar, de falar, qualquer coisa, qualquer comportamento, tem pré-requisitos. Uma criança, para andar, ela precisa ter força para ficar em pé. Uma criança, para falar, ela precisa saber imitar. Porque a fala, ela vem a partir da imitação. Eles começam a ver papai e mamãe. Fala mamãe, papai. Daqui a pouco o bebê fala mamá. Aí todo mundo comemora. Ele fala, opa, esse tal de mamá aí me traz vantagens. Então começa a falar, enfim. Mesmo que esteja balbuciando, né? A gente acredita que é mamãe. Mamã, qualquer Mamãe. coisa. E aí, quando essas psicólogas vieram falar assim, bom, a gente vai avaliar na cara. Primeiro, vou fazer um monte de avaliação. E viram que ela não tinha alguns pré-requisitos para fala. Que era, por exemplo, imitar. Primeiro, ela não olhava muito nos olhos. Então, assim, a gente, para interagir com o mundo, a gente precisa observar, ver. Mas sem esse contato visual, ela não tinha aquele desejo de interação, nem de apontar. Ela não apontava. Então, se ela queria, olha que interessante, se ela queria um objeto que estava um pouco acima do lugar que ela pudesse alcançar, ela pegava a minha mão desta forma e levava até o objeto. Ou seja, ela me usava como uma ferramenta. Ela não olhava nos meus olhos e dizia, ah. Então, eu era uma ferramenta. Se tivesse uma vassoura e a vassoura pegasse para ela objeto, para ela tanto faz. Ela não tinha a intencionalidade de comunicação. Ela queria usar ferramentas. Então ela vinha pelo meu braço e levava para pipoca. Pegava o meu braço, ia para a geladeira para pegar suco. Ela não olhava e dizia, quero ir, porque isso aqui é comunicação. E aí eu entendi que a Ana Clara, não é que ela não falava, ela se comunicava muito pouco. Então ela precisava aprender a imitar. E aí começamos, e aí eu falei, foi nessa hora que eu falei que tá dando certo, eu quero fazer psicologia. Eu quero estudar isso, quero trabalhar com crianças, com pais, eu quero estudar. E fui para o Paraná. E conversando com uma tia minha psicóloga, isso aqui também foi muito lindo, porque conversando com ela, eu falei, tia, tô querendo fazer psicologia. Detalhe, nesse meio tempo, eu fiz como segunda graduação pedagogia. Mas fiz o curso de segunda graduação, aquele que o MEC autorizou que para quem já tem uma graduação faça pedagogia, então um curso mais rápido e tal. E eu falei, eu estou em dúvida se eu faço uma pós em psicopedagogia ou faço psicologia. Ela me falou, olha, Tayana, porque eu falei, porque psicologia são 5 anos. E ela falou, Tayana, esses 5 anos vão passar você fazendo a faculdade ou não. Eles vão passar. E aquilo eu falei, gente, é verdade. Se eu começar a estudar psicologia, daqui 5 anos eu vou estar formada. Se eu não estudar, daqui 5 anos
vão passar igualmente, eu vou estar igual, mas não vou estar formada. Aquilo me tocou que eu voltei para o Espírito Santo, me matriculei na faculdade, como eu já tinha uma graduação, não precisei fazer vestibular, e comecei a estudar. E já fui me encantando com a psicologia comportamental desde o início. E aí, a Ana Clara foi se desenvolvendo, começamos a utilizar figuras para comunicação, porque realmente ela não... Eu acredito que ela tinha alguma outra coisa a nível de processamento auditivo, no processamento auditivo central. Não sei como fala, os fonos me perdoem, mas assim, ela não decodificava a fala. Porque assim, eu falava, Ana Clara, você quer chocolate? E eu ensinava que o chocolate, o nome era chocolate. Então eu dava chocolate, falava, ó, chocolate. No dia seguinte, eu falava, Ana Clara, quer chocolate? Ela. Mas se eu fizesse o barulhinho do chocolate, do papel, ela. Então, ela entendia o som, mas ela não decodificava chocolate para aquilo, não. Então, eu percebi que ela tinha. E aí eu pensei, tá tudo bem. Então, vamos achar uma outra maneira dela se comunicar. E aí, uma vez, na casa da Aretusa, até ela tá aqui na live, da Aretusa, ela pegou, a filha dela também tem autismo, Ana Clara também é o nome dela, uma amiga que eu amo. Ela pegou umas fichas de comunicação que ela tem lá para a filha, da pipoca, e entregou para ela, querendo, eu quero pipoca. Eu falei, gente, é isso, eu quero que ela se comunique. Aí, quando ela queria passear de carro, o que ela fazia? Ela pegava o tênis dela e me entregava. Tipo, eu quero sair. Olha que linda. Quando ela queria também batata do Mac, ela pegava a minha bolsa. Porque ela percebia que quando a gente passava no Mac, eu pegava sempre a bolsa para pagar. Então, ela pegava a minha bolsa e me entregava, tipo, quero ir no Mac. E eu falei, gente... Vocês criaram entre vocês uma forma de se comunicar. É. Olha que lindo, né? E aí fomos, só Que que especial. a psicologia ela tem técnicas que fazem a comunicação alternativa. Olha, a Aretusa está falando, ia falar para você contar isso, que foi a primeira vez que ela deu a entender que ela estava entendendo que aquela pipoca ali, se ela mostrasse, ela ia ter pipoca. Então foi aí que a gente começou a ensinar ela a usar figuras. Então, a terapia que ela fazia era em casa, domiciliar. Então, a psicóloga vinha e ensinava a ela esses pré-requisitos de imitar, de apontar, de entregar figura para a comunicação. E estava indo maravilhosamente bem, assim, eu na faculdade, tudo. Quando, em janeiro de 2019, eu estava no último ano de faculdade, o Marcelo, a mãe do Marcelo estava bem ruizinha lá no Paraná, internada. Ele foi visitar a dona Elza, minha sogra, e ele viajou para o Paraná e eu fiquei com as crianças sozinha. E aí ela tava com um leve resfriado, assim. Aí foi quando uma noite anterior, um dia à noite, o Marcelo já tinha E ido. você tinha um ajudante em casa, né? Tinha uma ajudante em casa. Então, isso, ela ficava durante o dia aqui comigo. E a filha dela, que é dessa minha ajudante, eu pedi para ela vir dormir aqui em casa para me ajudar com as crianças. Porque a Ana Porque Clara... duas crianças e você ainda tinha aula, né? Sim, exatamente. E a Ana Clara, ela acordava muito à noite. Então, se não tivesse alguém do ladinho dela para fazer ela dormir, ou se ela levantasse para ir um pouquinho para a sala para voltar, e daí, se eu estivesse sozinha, se a Ana Clara acordasse, o Bernardo acordava e eu já não sabia mais ficar com quem ficar. Então, eu chamei ela para me ajudar. Eu fiquei com o Bernardo. Não, eu dormi com a Ana, ela com o Bernardo, mas de manhã a Ana Clara acordou de madrugada e foi para a cozinha e eu não vi. E ela abriu a geladeira, ela queria suco. Só que ela não tinha suco ao alcance dela, ela abriu a geladeira, ficou ali e eu acordei, fui lá, ela estava deitadinha no chão, assim, tipo, meio com uma falta de ar, um pouquinho assim que eu vi.
medi a febre. Falei, eu vou medicar, dei dipirona para ela e voltamos a dormir. Dei um suquinho e voltamos a dormir. Ela voltou a dormir, mas lá por 6 horas da manhã, ela acordou, foi para a sala, e o Bernardo também acordou. E eu falei, ai, gente, os dois dormiram mal, acordaram muito cedo, e eu tô sozinha com as crianças. Falei, férias, né, janeiro, falei, o que eu vou fazer com as duas crianças o dia inteiro? Porque assim, acordaram de... Só uma pausa aqui, tá, Ana? Que assim, me veio muito forte isso, assim. O que que é mãe, né? Sim, Assim, você tá falando que os dois dormiram muito mal e você tá há anos sem dormir, passando por essas situações todas, né? Você em exato. nenhum momento citou que você também estava exausta e que você também não dormia, né? Isso é mãe, né? Isso é um detalhe Vamos que, lá. assim, desde que a Ana Clara era pequenininha, nossas noites nunca. Eu e o Marcelo, a gente revezava o dia para dormir com ela, porque ela não dormia. Ela acordava de madrugada e não dormia mais. E como a gente sempre morou em apartamento, a gente não podia dizer, mas coloque ali, deixa ela num colchão. Ela, assim, eu me preocupava com os barulhos, se ela pegava um brinquedo, derrubasse, e o vizinho. Então a gente ficava ali, esse tempo não, a gente não dormia bem. E Eu aí, acho que depois que a gente é mãe, eu sou mãe, uhum, principalmente nessa fase de infância, adolescência, um respiro diferente, a gente já não dorme mais diferente, não não, dorme mais pesado, né? não, A gente dorme, parece com o ouvido no quarto do filho. É total, impressionante, assim. Um total. respiro diferente. A gente está Ah, enfim, às atento. vezes se virar na cama ou se debater muito durante o sono, enfim, tem um sonho, alguma coisa, você já escuta Já e escuta. você pula da cama, né? Você não Eu, levanta, você pula, você já está preparada assim. Tem a gente Homem-Aranha, né? tira. Mulher-Aranha, você já pula e já vai olhar se tá tudo bem. Bota a mão Exatamente. e vê se tá tudo bem, se tá respirando, se tá ok, enfim. É, Depois que você é mãe, para quem não é sabe, isso. você nunca É mais, isso. você É. você vira mãe, né? Depois que você é mãe, você vira mãe. E só Mãe, sendo mãe para entender esse nosso a bate-papo aqui. gente não é mais prioridade. O meu sono não é prioridade. Então foi aí que quando eu acordei, eu falei: peraí, deixa eu ver o que eu faço. A Ana Clara foi para a rede. Ela adorava se balançar na rede. E a Raiele, que é filha da minha funcionária, ficou no sofá. E ela foi para a rede e começou a se balançar. E eu pensei, bom, vou tentar fazer o Bernardo dormir de novo, porque eu pensei, gente, eles dormiram muito mal. Eles vão passar um dia, vai ser longo o dia para eles, 6 horas da manhã. Voltei para a cama com o Bernardo, fazendo ele dormir. Ele gosta de carinho, assim, então levantei a camiseta dele, assim, fiquei fazendo carinho, falei, ele vai dormir, e ele conversando, e nada. Aí eu escutei, a Ana Clara na rede se balançando, eu escutei que sabe quando a rede ela faz um barulho, o ganchinho faz um barulho assim, de repente a gente sempre passava um óleozinho, mas estava fazendo um barulho, eu percebi que parou o barulho. Aí eu falei, Ana Clara dormiu, que bom. E o Bernardo ali, mãe, não sei o que, não sei o que. E eu falei, gente. Quando eu percebi que a Ana Clara dormiu, eu falei, Bernardo, vamos levantar, chega, você não vai dormir. E fui para a cozinha fazer café. E aí dali a pouco o Bernardo me chama na cozinha e falou assim: mãe, vem olhar aqui a Ana Clara, a perninha dela tá um pouco roxa. E nessa hora a Ana Clara tinha umas alergias às vezes assim, e eu corri lá, mas assim, quando eu vi ela deitadinha dormindo na rede, mas eu vi já assim um pouquinho, acho que é cianose que fala, assim um pouquinho roxinha. Eu peguei ela, abracei e percebi que ela estava desacordada. Nessa hora, corri para o interfone, interfonei para o meu vizinho, que é médico, e ele veio. E quando ele entrou, mas ele entrou muito rápido, acho que ele estava já saindo para trabalhar, ele chegou muito rápido, tirou ela da rede e começou a fazer massagem nela e me falou, liga para o SAMU. E eu liguei e passei para ele o telefone. E quando
eu lembro assim, a coisa mais marcante para mim foi ele pegando, ele falando assim, eu sou médico, eu tô com uma criança com 11 anos, sem sinais vitais. Nessa hora que ele falou sem sinais vitais, eu tive a mesma impressão que quando ela nasceu lá, que o chão abriu e eu caí. Porque aquela vez eu estava ganhando uma filha, mas eu estava enterrando algumas coisas que eu sonhava. E nesse momento eu perdi o rumo, perdi, tudo se escureceu, eu não sabia para quem ligar, eu não sabia o que fazer. E eu desci para esperar o SAMU. Aí aquele buraco que você falou quando ela nasceu e te deram a notícia, É. ele se transformou realmente num buraco, né? Aí foi um Porque buraco. antes Aí foi, foi um antes buraco foram descobertas e tentativas que das coisas irem se encaixando, né? naquela Aí não época, quando tinha ela mais o que se nasceu, encaixar, né? quando ela nasceu, que o Marcelo veio e falou, ela é linda, ela tem síndrome de Down, ela é linda, eu voltei do buraco. E nesse momento eu caí no buraco e fui lá esperar o SAMU. E eu digo que para você, eu não sei quanto tempo o SAMU chegou, mas para mim foi uma eternidade. Eu estava ali na portaria do meu prédio chorando, chegou um rapaz, falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não, minha filha tá desacordada, já tem um médico, mas ele falou, minha esposa é médica, eu vou chamar ela. E chamou, você acredita que eu nunca encontrei esse casal? Diz que ela foi linda aqui quando chegou na casa, mas eu não sei quem são, eu nunca mais encontrei esse casal. Assim, uma incógnita na minha cabeça quem são. E eu fiquei esperando o SAMU, quando o SAMU chegou, eu subi com eles. E aí começou a massagem na Ana Clara, mas eu já vi, assim, tinha passado muito tempo, né? Desde que eu parei de ouvir o ganchinho que fazia nhec na rede, que eu imagino que ela parou de se balançar, até ficou uns 20 minutos. Então eu tinha noção que era muito tempo. Que, assim, eu não tinha esperança. Não é que não tinha esperança, eu tinha noção, só que eu precisava pensar como é que eu ia ligar para o Marcelo e falar isso. Ele lá no Paraná, tendo saído daqui e tudo bem. Minha família no Paraná, um irmão meu estava na Espanha terminando o doutorado, o Marcelo lá no Paraná, a Miriam, minha irmã, estava no Paraná, minha mãe no Paraná, e aqui eu tinha duas amigas, a Aretusa e a Grazi. Eu tinha as duas psicólogas, a Ana, e as minhas colegas de faculdade e professores. E as minhas vizinhas. Mas assim, eu falei, acho que eu não lembro se eu liguei para a Aretusa ou para a Grazi, ficaram sabendo, logo chegaram aqui em casa. O pessoal do prédio soube, né? Porque acaba correndo a voz, e no prédio tinha. No grupo do prédio, uma vizinha minha foi minha professora de faculdade. Então ela viu e ela falou assim, a Tayana, e avisou minhas amigas de faculdade, que avisaram as psicólogas da Ana. Quer dizer, ou seja, as pessoas começaram a chegar aqui em casa muito rápido. E eu me senti muito acolhida, porque eu estava sozinha aqui. Minha família estava longe. E eu tendo que ligar para o Marcelo e dar notícia. Porque eu precisava dar logo, porque ele estava em Cascavel. Precisava ir para Foz do Iguaçu, 2 horas de carro, para pegar um voo que é cheio de conexão para chegar em Vitória. Então, assim, eu precisava fazer o quanto antes. Aí eu liguei, dei a notícia para ele, tentei da melhor forma possível, assim, Ana Clara não está passando bem, o SAMU está em casa. Aí ele já foi perguntando, mas ela está bem? Não, ela não está bem, ela está sem sinais vitais. Bom, ele já correu para Foz do Iguaçu. Para vocês terem uma ideia, isso aí era umas 7 e pouco da manhã, ele chegou aqui 9 horas da noite. Olha, Etusa está dizendo que eu liguei para ela. Eu lembro que eu dei um pontapé inicial, que foi para a Etusa, depois não consegui mais, liguei para o Marcelo e avisar minha família. Como? Daí eu liguei para o meu irmão da Espanha e ele acho que ligou para os meus outros irmãos, porque era assim,
eu estava em choque, eu estava... Mas Sozinha. eu não podia só simplesmente sentar e chorar. Eu tinha que pensar o que eu precisava fazer. Então era assim, morte em casa é morte suspeita. Então, dali um pouco chegou a polícia civil, militar, não me recordo, chegou aqui em Meu casa. Deus do céu. Olharam assim, eles foram bem sensíveis, olharam, conversaram, acho que com o médico, viram e só me deram os pêsames, mas normalmente eles fazem algumas perguntas, né? Aí depois eu tinha que a Ana Clara tinha o médico tinha que atestar o óbito, não foi em hospital. Então assim, teve vários passos que se não fosse Aretusa, Grazi, Poliana, as psicólogas, a Ana, o pessoal da faculdade, a Hélia, que foi, que foi resolver a questão do atestado de óbito, junto com a Natália, que era minha professora, assim, me ajudaram. Eu não precisei sair de casa, as pessoas resolveram tudo para mim, foi a coisa mais linda do mundo. Porque o Marcelo chegou às 9 horas da noite, minha mãe chegou meia-noite, meu irmão chegou meia-noite. E eu, nesse momento, eu tinha pedido para a vizinha ficar com o Bernardo. Na hora que o médico chamou o SAMU, eu já levei o Bernardo para casa de uma vizinha. Eu fui ver ele 5 horas da tarde, sabendo que eu ia ter que contar para ele. Foi outro momento difícil, porque eu cheguei lá e ele olhou para mim. Ana Clara morreu, né, mamãe? E eu Meu falei, Deus. sim. E ele falou assim, então agora domingo, todo domingo a gente vai ter que ir pro cemitério visitar ela. Então olha a cabecinha dele, assim. A gente vai ter que ir lá todo domingo. Quantos E anos ele estava? ele estava com 7 anos. Então ele falou assim, Imaduro, né? Imaduro. vamos ter que visitar. E aí outra pergunta dele, mamãe, e a rede dela agora vai ser minha? A coisa mais linda que a Ana Clara tinha era a rede. Todo mundo lembra da Ana Clara na rede, era o que acalmava ela. Então, quando ele falou assim, a rede agora vai ser minha, eu falei, sim, pode ser tua. Ela vai deixar? Falou, ela vai deixar para você. Então, são coisas assim que eu não esperava essa pergunta, eu não esperava ele perguntar se todo domingo a gente teria que ir no cemitério. E aí peguei ele e também comecei a perguntar para as pessoas, será que eu levo ele para o cemitério agora, né? Porque deixo ele na casa de alguém. Alguém falou, faça o que você quiser. Não tem certo e errado. Falei, então vou deixar ele não ir agora à noite, passar a noite lá. Deixa. Deixei ele, e até isso, era um momento que eu queria estar com ele. Fomos para o cemitério, tudo resolvido. Eu lembro que eu escolhi a roupinha dela, já a Poliana levou. As pessoas me ajudaram muito. Eu nunca me senti tão amada. Então, e outra coisa, as pessoas foram lá no velório. Ana Clara é a coisa mais linda. A Ana Clara, ela não tinha muito para dar para as pessoas. Ela não falava. Ela não agradava os outros assim. Então, o carinho das pessoas para ela era um carinho sem esperar nada em troca. Então, quando eu cheguei lá na Isso é amor capela, de verdade, né? é Amor, bom de a gente não verdade. espera nada em troca, né, Tayane? Sim, Amor, a gente só dá, né? aham. Quando eu Por vi, ela e por você. quando começou a chegar aquele monte de coroa para Ana Clara, eu falava, gente, eu vejo um monte de coroa quando a pessoa é super conhecida. Ana Clara, aquele monte de coroa, as pessoas me levando flores. Pessoal da faculdade, a minha coordenadora de curso, aquilo, tô lá. Falei, gente, como ela é Quanto amada, como amor. ela é importante, assim, como eu e ela somos importantes. Enfim, aquilo me fez um bem, ver aquelas pessoas assim. Eu falei, gente, e outra coisa, uma coisa que o Bernardo falou quando ela foi enterrada, quando ela ia ser, assim, foi
No dia seguinte, ele pediu, falou, mamãe, a gente tem que colocar as figurinhas dela, as cartilhas de comunicação alternativa, porque como é que ela vai falar no céu? Então, assim, a preocupação dele de, Que lindo, gente. de que Desculpa. ela, de que a irmã se comunicasse, e ela foi enterrada com as figurinhas dela de troca, de pipoca, que ela já usava. E assim, foi um momento muito difícil para mim que eu tive que ressignificar, claro. Eu estava no último Com ano de certeza é o faculdade. mais difícil da sua vida, né, Tayana? Foi. E eu pensava assim, gente, a Ana Clara fez tanto por mim, me mudou, hoje eu sou quem eu posso ajudar. Assim, ela tem que continuar em mim. Eu não sou, eu senti assim, é, ela é parte de mim. Todo filho é especial, não tem essa. O Bernardo ama igual, mas a Ana Clara me ensinou muita coisa. Então eu Eu pensava vejo assim, vocês, assim, como família, né? Que coisa linda, assim, festa de Ano Novo, vocês com a camisa branquinha e sempre com ela junto de vocês, né? Os três, sim, né? Não sei se exatamente. é estendido ao resto da família, mas, assim, vocês sempre, em datas especiais e comemorativas, ela tá com vocês, Sim. né? Né? De A alguma Miriam forma, aqui, a assim. minha Vocês irmã, fazem ela questão de sempre estar mostrando isso e, enfim. a minha irmã tá falando uma coisa assim, ela não precisava dar nada em troca mesmo ser amada. Ela me ensinou isso, que as pessoas, que a gente pode amar sem esperar nada em troca. Porque assim, Isso é amor, né? isso é Quando a gente amor. espera a troca, as pessoas têm uma ideia distorcida de amor, né? Sim, Elas sim. acham que você ama, você tem que receber amor em troca. E não é bem assim. Você pode simplesmente amar, né? Amar. Sim. É um amor tão, tão lindo isso. E a Arituza aqui falando que ela foi enterrada com as fichas, borrachinha de cabelo, essas xuxinhas que a gente amarra cabelo, ela Sim, gostava, assim, isso, ela colocava, ela puxava, ficava puxando assim na boca, por causa da alotrofagia que faz comer coisas não comestíveis, ela precisava sentir alguma coisa sempre na boca, e ela foi enterrada com as borrachinhas, ela amava os Backyardigans, o desenho, os Backyardigans é um desenho que tem 5 personagens, e a gente falava que sim, ela era o sexto. meu filho assistia muito, e assim, Muito. eles assistem, eles quando são pequenos, eles assistem assim 10 vezes o mesmo desenho, né? Você tem que estar do lado. Ah, Como é vem cá assistir musical, comigo, mamãe. e como é A gente já sabe, musical, assim, as músicas de cor, a gente já sabe, enfim, o nome dos personagens, tudo, né? tudo. Então a gente falava que ela era a sexta integrante, de tanto que assistia, assim como a Ana Clara, filha da Aretusa também. E, e assim foi a história linda. Ela foi dia 24 de janeiro, e primeiro ano da morte dela, todo dia 24 eu lembrava e me permitia sentir, me permitia chorar, mas eu passei a acreditar que essa dor absurda de perder um filho, que é assim, uma dor que por vezes parece que a gente não vai conseguir viver com essa dor. O que me fez acreditar que não que a dor passaria, mas que seria mais suportável, foram os grupos. Novamente eu volto a dizer o grupo. Me A convidaram, rede de apoio, né, que você a rede fazia de parte. apoio. Alguém soube disso e me mandou uma mensagem, teve no telefone, me convidou para o grupo AP, grupo Apoio a Perdas Irreparáveis, que iniciou em Minas Gerais e tinha de uma mãe que perdeu uma filha. Hoje é perdas irreparáveis para qualquer perda de familiar, amigo, mas iniciou com filhos, com perdas de filhos. E quando eu fui no grupo, sei lá, tinha uns 15 dias que a Ana Clara tinha falecido, eu fui no grupo
E eu comecei a ver aqueles pais darem o depoimento, já 1 ano, 2 anos que tinham perdido o filho, e dizendo que a saudade continuava enorme, mas que a dor já era mais tolerável. Aquilo me encheu de esperança. Eu saía de lá e falava assim, E como gente, é, Tayana? E como é? A dor é tolerável? a dor é tolerável, sabe? Porque a gente É uma pergunta que eu tenho, eu mesmo pessoalmente tenho para você, porque é algo para mim, mas é um é exercício algo. diário. É um exercício diário de dizer, de uma aceitação. Hoje, uma linha que eu Porque trabalho. assim, a gente tem os filhos, né? Assim como eu sei que meus pais vão, normalmente, né? O que acontece, meus pais vão antes de mim, vamos dizer assim, né? É o que a lei natural da vida Sim. traz pra gente, né? Nossos pais, nossos avós vão primeiro, É depois o os nossos pais, esperado. virão o dia, é o esperado, né? E quando a vida te dá dois sustos desse, né? Uma filha com síndrome de Down, autista, que você teve que aprender muito, como você diz, né? Com tudo isso. Eu tenho certeza que você é a profissional que você é hoje também, muito devido a ela, Sim. né? E tem um outro filho ali também que tem uma demanda diferente, que precisa do seu amor, precisa da sua atenção, precisa de tudo isso. E de repente essa filha que mudou o seu mundo, mudou a sua rotina, o seu cotidiano, ela vai, né? E te deixa com certeza, e eu vou dizer sem dúvida nenhuma, um buraco É, dentro de você, né? Como se você perder um filho, é como se você, e eu já escutei relatos de outras mães, é como se você perdesse um pedaço de você, pedaço. né? E a ponto assim, E não é esse pedaço, ele não vai voltar, ele não vai nascer de novo, né? A gente não é enfim, um molusco que você corta o pedaço e ele nasce de novo, um réptil. Esse pedaço não vai não nascer de nasce, novo, não. Mas né? ele teve o E seu. lidar com esse movimento aí, ah, eu queria que você falasse como é que foi Porque para você, para o seu marido e para o seu filho. Como é que vocês ressignificaram esse momento da perda? Como é que mudou a rotina de vocês? Como foi isso o na primeiro família? passo, a primeira coisa que a gente sentiu foi assim na rotina. Eu, como a gente conversou, eu sou mexicana e a gente tinha planos de ir para o México e eu me perguntava, será que a Ana vai aguentar a viagem? Antes ela sair da fralda, eu pensava, eu não consigo fazer uma viagem internacional com ela, por enquanto, com toda a limitação que ela tinha. Depois que ela começou a terapia, eu comecei a ver, uau, agora eu posso ir para qualquer lugar com ela. Ela já não usa fralda, ela já entende, já tolera esperar um pouquinho, porque no avião não seria fácil. Essa xuxinha que ela puxava, e até a Miriam falou agora há pouco que um dia a Miriam fez coisa mais linda. Ela gostava de xuxinha e de meia. E meia, a gente comprava meia nova, umas meias de bebê assim. Ela gostava de puxar. E eu não me importava que era meia. Se alguém olhasse ela com uma meia na mão, não estava nem aí. Esse é um papo para outra hora, assim, como eu aprendi a lidar, não me importar com o olhar do outro. Mas era o bem-estar dela. E a Miriam pegou ela de amigo secreto e deu um pacote de xuxinha de meia para ela. A alegria dela, aquilo tipo, eu tenho aqui um monte. E eu, Ela deu o que ela gostava, né? claro, Ela gostava porque de xuxinha de era meia. Olha assim, que o presente. que eu compro Nada para. melhor do que a gente receber o que a gente gosta, né? Era assim, quando eu. O que, que ela gosta? Falava alguma coisa dos Backyard Guns, ou meia, ou Xuxinha. Mas eu quero dar um brinquedo. Você quer dar o que você gosta ou o que ela gosta? Então a Miriam deu um monte de Xuxinha para ela. Ela adorou. E ela era isso. E eu estava me preparando desde o nascer dela, o desenvolvimento. Eu pensava, eu vou envelhecer.
E ela vai estar comigo sempre. Ela tem um grau de dependência, então ela vai estar comigo sempre. Então a gente tem que pensar como é que vai ser quando eu ficar mais velhinha e não puder cuidar dela. Então, o básico ela tem que saber, ir ao banheiro, ou seja, eu fazia planos. Eu fazia planos se um dia o Marcelo quisesse, o Bernardo quisesse ir para Orlando, lá no, na Disney. Pensava, gente, a Ana não curte essas coisas. Então, eu e ela ficamos no Brasil, o Marcelo vai super de boa. Vai com o Bernardo, me mandam fotos. Ou seja, eu estava assim, solucionando qualquer problema que eu visse no futuro, sabe? Nada mais para você era um problema, né? Você tinha Nada. solução para tudo, né? Ah, Você não mas focava no problema, você focava na solução, que é o certo que as pessoas não, deveriam fazer, né? exatamente, porque é a aceitação. Aceitação que a minha vida é assim. Ah, mas Quando não as é coisas acontecem, né? As coisas acontecem, né? E assim, todas as pessoas no mundo passam por algum tipo de por algum trauma, motivo. né? E aí eu E podia aí, dizer assim, assim, você pode ficar, você pode escolher ficar focado no problema, ou você pode exatamente. escolher focar na solução. Então, o que você fez foi sempre focar nas soluções Porque assim, para o que eu pudesse pensava, acontecer, se né? eu ficar indignada com alguma questão, por que que eu, nossa, eu nunca vou poder ir com a minha família aqui de margarina, de comercial de margarina para Orlando? Gente, eu vou ficar, quem vai sofrer essa angústia, essa indignação sou eu. Então, pera lá, eu não quero, eu quero viver bem. Então, eu vou aceitar que o Marcelo e o Bernardo podem ir, e eu dou esse exemplo porque era muito assim. Um dia o Bernardo vai querer ir para Disney, talvez, e eu não, a Ana Clara não vai curtir. E eu não vou para Disney para ficar no hotel. Então, eles vão, um dia eu vou com a Ana Clara para um parque maravilhoso de para em Minas Gerais, aquele águas quentes, aquela coisa de termas, Lindóia, né? que ela ama água. Um dia eu vou com ele e nós vamos mandar fotos, eu e ela. Eu pensava assim, e tá tudo bem. Ah, não vamos estar juntos? E tá tudo bem. Ah, e quem disse que eu vou ter dinheiro para ir para Orlando? Fico pensando, talvez eu não tenha dinheiro. E tá tudo bem, nós vamos aqui, sabe? Para a curva da Jurema. Então, eu fazia muito esse exercício. E quando a Ana Clara faleceu, até eu tenho que dar oi aqui para a Rose entrou, Rose Guimarães. A Rose é o anjo que eu tenho aqui no céu, que trabalha aqui em casa, trabalha até hoje. Ela foi, acho que, tirando eu, desculpa, Miriam, não, a Miriam também, minha mãe, tirando minha família, a pessoa que mais amou a Ana Clara, que ama, assim. Oh, E aí, quando a Ana Clara faleceu, eu tive que reprogramar tudo isso. Então, eu pensava assim, vou dar um exemplo, não é que essa era uma questão, mas só para exemplificar. Se o Bernardo quiser ir para Disney, vai ele e o Marcelo, e eu posso ir junto, nada mais me impede. E aquilo me causava dor, porque eu tinha me programado por outra coisa. Eu não queria ter essa liberdade. À noite chegava eu e o Marcelo em casa, a gente pensava assim: nossa, se a gente quiser ir no restaurante agora com barulho, a gente pode ir, porque a Ana Clara não tolerava muito barulho. Então, se eu quiser ir, agora eu posso ir. Então, foi caindo a ficha que minha vida estava mudando também. E que eu também não que eu via isso como ruim, porque essas mudanças eram devido à ausência da Ana Clara. E foi aí que eu tive que ressignificar e dizer: não, não vou ver como ruim nem como bom. Vou ver como um fato. Vou aceitar que agora é assim. E aí eu comecei a fazer um exercício de pensar na Clara viveu quase 12 anos, 11 anos e 6 meses, de uma forma maravilhosa. Ela é uma criança que ela viu a vida colorida, cor-de-rosa, linda. Ela foi amada. As pessoas aqui no prédio, eu nunca vou esquecer que a Aline, uma vizinha minha aqui, falou assim: no dia da morte, no dia seguinte, ela esteve muito próxima de mim. Ela falou assim: Tayana, sabe, coisa mais linda que a gente vê é que você sempre foi referência para os pais aqui do prédio, do amor que a gente via você na piscina, da forma que vocês lidavam. Porque a Ana Clara, era, como eu disse, se ela quisesse estar com a meia na piscina molhada, eu deixava.
É Eu isso não, aí. eu não me importava assim, eu me preocupava com a saúde dela. Se aquilo não trazia nenhum, nenhuma questão da saúde, eu não estava nem aí. Eu vou contar uma história rapidinho que é engraçada, mas Por que favor. nós, não, eu e Marcelo, a gente aprendeu a lidar com isso e a nossa vida foi linda com todas as dificuldades. Ana Clara, quando eu conto as É limitações que linda, ela né? Não fala foi, ela é linda é com linda, todas ela as é linda. dificuldades. Ela é Mas linda. assim, se eu contar para vocês metade das dificuldades que a gente passou para Ana, vocês podem, algumas pessoas vão olhar com um olhar de caramba, que barra, como foi. Ana Clara, Mas olha, sabe, Tayana, eu queria trazer você aqui também para as pessoas que maximizam muito problemas pequenos olharem essa história e verem que a gente pode, como você coloca muito bem, ressignificar a nossa vida. e não Eu é. acho que assim, o seu depoimento aqui não está servindo apenas para pessoas que perderam entes queridos, ou um filho, ou mães Não, não. que têm filhos com síndrome de Down, ou com alguma outra situação, autismo e tudo. Mas a sua história, ela é tão forte, ela é tão linda, e o que você fez dela, Sim. né? Eu acho que isso pode trazer um exemplo para muitas pessoas. Não, e Muitas sabe pessoas que que às vezes hoje, ficam anos e anos focadas no problema e sim, não mas na solução, como você faz. você sabe, Fazia e Ana faz, Carolina, né? que é isso que eu falo, não foi na Além de você morte. ser psicóloga, né? Então você sabe, vai E saber hoje eu assim. trabalho muito com aceitação e compromisso, que é uma técnica da psicologia que eu gosto porque eu acredito nisso. Porque depois da morte da Ana foi uma coisa que a gente precisou ressignificar muita coisa e tal. Mas durante a vida dela também teve questões. A Rose, que trabalha aqui em casa, esses dias a gente estava lembrando, conversando. Que só quem é mais próxima sabe de algumas coisas, que, por exemplo, a Ana Clara com esse transtorno, que é com essa síndrome de pica, a lutrofagia, comer coisas não comestíveis, enquanto ela usava fralda, que foi até os 7 anos, ela comia o cocô. Ah, comia o cocô e achava, mas comia o cocô. Não me pergunte como é que ela não achava ruim, mas ela comia o cocô. Mas ó, vou te falar uma coisa, meu irmão, que é gerente geral da DeWalt, que é a parte de ferramentas da Black Decker nos Estados Unidos, meu irmão mais velho. Minha mãe falou que se quando ele acordava de manhã, né, fala línguas, inteligentíssimo, meu irmão mais velho, Alexandre, já é cidadão americano. E se ela não acordasse, corresse, quando ele acordava, se ela não corresse pro quarto, ele tirava a fralda de cocô e esfregava em gradinha por gradinha do berço. Então não é só na Clara, então tem questões É, aí. exatamente, E isso várias que as acontece. crianças fazem isso, sabe? Tipo assim, eu sou suja aqui, ninguém. Ele não chorava, ele era um bebê maravilhoso. Mas Aham. assim, pô, tô sujo aqui, acordei, ninguém vai me tirar daqui. Não, beleza, Ou vou arrumar seja, alguma coisa pra me distrair, né? E a distração os dele, pra minha adultos mãe, que não deem era seus muito. pulos. É assim, os adultos que deem seus pulos, porque senão eu vou aprontar. E a Ana Clara era Pois assim. é, A Magda dizendo que comia titica de galinha no sítio. mas tá vendo? Todo Então, mundo. aí, só que era assim, quer ver? A Ana Clara, ela ficava andando, a Rose me ajudava em casa, estava na cozinha, eu cuidando, eu amamentando logo no início do Bernardo, amamentando o Bernardo, alguma coisa, de repente a gente sentiu um cheiro, Ana Clara. Aí tava lá no quarto, já tinha lambuzado televisão e na boca. O que eu fiz? Falei, gente, então eu tenho que criar estratégias. Então comprei um monte de escova de dente, porque era assim, a cada usada, lixo depois. Ia pro banho, a Rose limpava e eu dava banho na Ana ou vice-versa. Então, a gente se olhava, uma ia levar ela para o banho, outra ia limpar. E depois disso, continuava a vida, ou seja, a gente não fazia um drama. Mas um dia a Rose chegou aqui com um macacão de alcinha e aqui fechado. E falou, Tayana, olha o que eu achei no Walmart. Falei, ah.
a gente colocou aquele macacão, foi vida, porque aí ela não conseguia pôr a mãozinha por trás. E aí eu falei, Rose, que ideia maravilhosa! Volta lá e compra, vamos comprar todos que tiver lá, todos. Daí tinha duas cores, rosa Vamos e acabar verdinho. com o estoque do Não falei, Walmart, não né? precisa. Aí contei para minha mãe, então vou fazer body para ela também. Mandou fazer um monte de body. Acabou o nosso problema, Pois é, sabe? Assim, então eu tinha olha que que coisa ensinar ela maravilhosa. que não, mas eu tinha que acabar com o problema do usar a escova de dente, do banho, de tudo aquilo que no dia a dia era uma, duas vezes por dia. Eu falava, ai meu Deus, como é que eu faço? Então, esse acabou. Depois, quando ela começou a ir ao banheiro, acabou esse problema, realmente acabou. E aí, o que eu ia contar, ela com a meinha. Eu preferia a meinha do que a Xuxinha, porque se, por exemplo, agora ela estivesse aí, ela ia te dar um abraço, mas era um abraço para pegar a Xuxinha. Então você ia dar um No abraço meu nela, cabelo, tipo no meu assim, cabelo. era assim, ela ia com as mãozinhas, você, ai que linda, e ela tirava a Xuxinha e saía. E eu, ai meu Deus, isso nas pessoas, na piscina, ela abraçava as pessoas para tirar a Xuxinha. No Que avião, às vezes a delícia. gente ali, ela via alguém com Xuxinha no braço, ela olhava e ó, tic, e eu falava, gente, isso me cansa, ficar pedindo desculpa. Aí quando ela começou com a meinha, eu falei, a meinha é muito mais fácil, ela não vai no pé das pessoas pegar a meinha. Então eu vou ter sempre meinhas limpas, só que ela entrava no avião com a meinha. Aí um dia ela estava tão feliz, ela já sabia que entrar no avião chegava no Paraná, onde ela via a Miriam, minha mãe, um monte de gente lá, a família. Então ela com a meinha aqui feliz e balançando, balançando, ia umedecendo aquela meia. E um dia ela tão feliz, ela pegou e jogou e caiu no colo de um cara. E eu falei, gente, e agora? Aí eu falei, Não tinha moço, meinha sobressalente nesse não. momento. Aí eu olhei, moço, por favor, você me dá o paninho dela? Aí ele pegou assim, acho que ele olhou uma meia úmida. Eu não sei o que Tipo ele pensou. babada, né? Uhum. Tipo toda babada. Entendeu? Né? Aí ele olhou assim, a hora que ele olhou e viu a alegria dela, aí ele sorriu, porque isso eu gostava, de que as pessoas desconstruíssem seus preconceitos. Assim, então eu via dia a dia a Ana Clara que ia no Shopping Vitória com a meinha dela, sentava no meio da loja às vezes, e eu não estava nem aí. Ou seja, eu deixava ela entrar em contato com a sociedade para a sociedade dizer: olha, a mãe dela não está preocupada com isso, que bonito, E o mais importante, você deixava ela ser quem ela era, né? Não ficava maravilhoso. podando ela a todo momento, né? Então, eu levava ela para tudo que é lugar. Assim, o Marcelo trabalhava no Banco do Brasil e às vezes eu ia, era aqui pertinho, o escritório, eu levava ela. Ah, mas ela vai sentar no meio da sala e ficar se balançando. E daí a gente fica só 5 minutinhos e vai embora. E assim foi com ela. Então, a dificuldade maior quando ela faleceu foi dizer: cadê aquela pessoinha amada que eu ia viver o resto da vida? Que eu estava vivendo assim, que, Na alegria, aquele na raio de alegria. sol, né? Um raio de sol na É, sua casa, na sua família, foi, né? foi, porque quase Que que assim, transformou vocês, que te trouxe tanto aprendizado, tanto crescimento, né? e Que que lindo! me fez ser mais tolerante com as diferenças, com os outros, sabe? Com não julgar. E eu senti falta disso. E as saudades dela, e foi até que o primeiro ano foi muito difícil. Foi difícil eu terminando a faculdade, sabe? Um ano difícil, um ano que eu operei a coluna. Então, isso foi em janeiro. Em abril, eu operei a coluna, tive uma infecção hospitalar, tive osteomielite, uma bactéria se alojou no osso, fiquei em home care muito tempo e eu tinha o último ano da faculdade que eu queria terminar. Eu pensei assim, gente, a Ana Clara me trouxe até aqui, a psicologia é a paixão da minha vida, assim, hoje eu trabalho com o que me dá prazer. Quando atendo, por exemplo, um pai com uma criança com deficiência, eu sinto a dor dele de ter recebido aquele diagnóstico recente.
E eu posso dizer para ele naquele momento, dizer, calma, que essa dor vai passar. Porque quando o profissional fala E foi isso, essa área que você escolheu, né? Para foi, atuar. foi. Claro, né? E aí eu Claro. comecei a atuar atendendo criança. E eu, no começo, comecei a atender muita criança, mas eu vi que eu gostava mesmo do adulto, do pai, da mãe, porque assim, Eles precisam de instrução, de saber como lidar com a situação, né? cuidar de quem cuida. Porque hoje tem a área Você foi muito forte, sabe, Tayana? Você foi muito forte. Eu, como já te falei várias vezes, eu tenho muita admiração por você, né? Mas assim, tem muita coisa assim que você carregou e talvez até essa questão da sua cirurgia, da Sim, operação, um peso que você foi durante anos carregando e ele sim, aparece no nosso corpo físico, né? claro, claro. E no Né? momento, As doenças não vêm por acaso. Eu também tive questões aí, né, na minha vida e que de repente me apareceu uma hérnia de disco na cervical. Por quê? Uma pessoa, uma professora de yoga, né? aham, E aham, aí, assim, não operei, porque eu não preciso, né? Eu tenho essa musculatura bem desenvolvida e sim, faço diariamente, 7 vezes por semana, yoga, então eu lido muito bem com a minha hérnia de disco e deixo sim, ela ali quietinha, porque eu acho que a gente não se opera com joelho, coluna. Eu acho que se a gente puder evitar, não opere, por favor. Né? Eu sim. sou Não, eu dessa digo, filosofia. a minha cirurgia foi um sucesso e eu tive que operar pelo seguinte: eu tinha uma hérnia já há muitos anos e lidava com ela, tratava e estava tudo bem. Eu fiz fisioterapia uma vez com uma técnica Mackenzie, que maravilhosa, me tirava da crise, assim. Só que depois da morte da Ana, eu indo para Vila Velha, eu bati o carro aqui na Enseada do Suá, muito fraquinho, foi como fala, engavetamento, um atrás do outro, mas muito fraquinho, a ponto que não estragou o carro, mas eu acho que desencaixou o, onde fica o motor, a parte da frente que abre assim para ver o motor, desencaixou alguma coisa ali. E eu indo uns dias depois para Vila Velha, na terceira ponte, o capô abriu inteiro e acabou com o vidro da frente. Estava eu e o Bernardo na cadeirinha atrás. Nisso que abriu, eu freiei e aquela coisa, frear, saber se vinha carro atrás e tal, eu dei um tranco. Ali, no outro dia, não estava andando. E aí eu comecei a ter muita dificuldade para urinar. A hérnia, ela extrusa, ela começou a comprimir o canal da bexiga. Não, e as dores crônicas, né, no momento. Vai acabar nossa live de novo, mais uma Sim. hora. E eu vou gravar, a gente vai entrar de novo se for preciso, para a gente terminar. Só dar um tchau Mas, para o pessoal. mas dá para Mas terminar. as dores, assim, elas são coisas, assim, alucinantes, né? Ninguém Não, imagina o que que é uma dor de uma hérnia de eu disco, vivi, gente. É algo, assim, acordava vocês com dor imaginam e dormia com o dor. nervo, é cíclico. A dor é Sim, cíclica, ela não para. não para, Então, não assim, para. você começa a mexer com o seu psicológico, com o seu humor, com tudo, porque você não dorme, você não consegue se locomover sem dor, enfim. É algo alucinante, assim, Só que né? nesse momento, quando começou a comprimir o canal da bexiga, que eu tive o início da, como falam, síndrome da cauda equina, aí não tem que operar. Porque aí o negócio fica mais sério. Eu não conseguia, eu Tem fiquei uma semana, fisioterapia que dê jeito, né? eu fiquei uma semana no hospital só urinando com sonda. Eu não tinha nada, estava no hospital super bem, mas ainda não fazia xixi. Então, assim, aí quando operei, eu acho que imunidade baixa, tudo, tive essa infecção. Mas foi assim, foi um ano Certeza, né? muito difícil, mas no final do ano estava lá recebendo meu diploma, né, de graduação, emocionadíssima porque eu acabei sendo a oradora da turma. Tayana, vamos falar dessa hora, desse seu diploma aí daqui a pouquinho? Volta em Vamos! 1 minuto, pessoal. Vamos terminar com isso, Tá tá joia. bom?
Tá bom. Volta aí, pessoal. A gente volta agorinha. Só ficar mais 10 minutinhos aqui pra gente se despedir.